Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar ainda sobre poder, mas tentar enxergar como é que o poder é de fato exercido dentro das organizações de trabalho, ok? Vamos lá! Gente, em outra aula, eu vou deixar aqui no card, nós falamos do poder como sendo capacidade para influenciar pessoas, equipes, organizações e que isso está disponível sempre em termos potenciais, né? Mas como é que a influência social de fato ocorre nas organizações de trabalho? Ou seja, como é o poder em ação? É basicamente a capacidade de influenciar, portanto, mudando as atitudes das pessoas ou o comportamento das pessoas ou de grupos, por exemplo. Né? Então, se faz isso aplicando alguma daquelas fontes de poder que a gente mencionou na outra aula sobre poder como um meio para atingir certos objetivos organizacionais. E isso, né, as pessoas que mobilizam o poder, essa capacidade de influência desse modo, elas podem fazer isso atuando abaixo na hierarquia, dentro na hierarquia, acima na hierarquia, enfim. Isso nem sempre está ligado, como nós falamos, ao poder legítimo, aquela autoridade atribuída pela posição que você ocupa por desempenhar um determinado papel social. Existem várias táticas, a gente fala assim, né, para o exercício dessa influência sobre outros, o exercício do poder. Né? Então, a gente distingue basicamente entre táticas duras e táticas suaves. Né? As táticas duras têm mais a ver com poder relacionado à posição, tem a ver com legitimidade, recompensa, coerção. As táticas suaves têm a ver com fontes mais pessoais de poder, tem a ver, por exemplo, com especialização, tem a ver com referência. Então, pensando, por exemplo, nas táticas mais duras. A primeira delas é aquela conhecida como autoridade silenciosa, quando você influencia sem ser ostensivo. É claro que a base disso é o poder legítimo, e isso é compatível com a distância do poder. Né? Investir de autoridade, você influencia sem muito esforço, sem muito alarde. Talvez o contrário disso seja o que a gente chama de afirmação. É quando você tenta exercer poder por meio da autoridade vocal, explicitada com a fala. Né? Você aplica positivamente esse poder legítimo e, eventualmente, a coerção, lembrando as pessoas acerca das obrigações que ela tem, fazendo confrontações, até ameaças, enfim. Essa é a afirmação. Uma terceira tática mais dura é o que a gente chama de controle de informação. Falamos também sobre isso. Você pode manipular o acesso à informação das pessoas de maneira a orientá-las em seu comportamento ou em sua atitude, né, por meio de uma configuração específica de informação. Isso independe, eventualmente, do poder formal. As pessoas podem manejar processos de informação de várias maneiras, com vários métodos. E ela pode, essa maneira de influenciar, ser até mais sutil e imperceptível em ambiente organizacional. Dentro das organizações, existem táticas que podem, por exemplo, fazer um apelo ascendente à autoridade superior. Né? Baseado em alguns objetivos organizacionais, você pode, por exemplo, apelar a outras pessoas que exercem autoridade para que influenciem, né, em função de um objetivo que é do seu interesse. Agora, uma maneira como isso pode ser feito, né, inclusive dentro ou fora de hierarquias, é a formação de alianças. Isso é muito importante. É claro, nós sabemos que grupos têm mais capacidade de influência, portanto mais poder do que pessoas isoladamente. Grupos podem concentrar recursos, podem produzir situações em que ganham legitimidade, podem favorecer a identidade social e, portanto, essa atratividade social tem um peso na pressão em uma determinada direção, né, em função de influenciar o comportamento. E uma outra tática que você pode lançar mão, também uma tática dura, né, como a gente acabou de definir, são as trocas. A gente pode, por exemplo, prometer benefícios ou recursos em troca de algum tipo de submissão, da aceitação da nossa
influência. Agora, isso pode ser de maneira mais ostensiva também, menos ostensiva. Então, a troca, por exemplo, é o que está em questão. Por exemplo, na negociação, em práticas como networking e assim por diante. Um tipo de troca específica é de prestígio. Então você pode, por exemplo, conseguir influenciar alguém por meio da bajulação, né? Aumentando o apreço que alguém tem por você ou apresentando-se como mais semelhante a essa pessoa, né? Transformando a percepção dela sobre você. A pessoa que é bajulada, ela vai formar impressões favoráveis a você e com essas impressões favoráveis, né, você pode ser melhor avaliado, talvez tenha aí alguma capacidade de influência. Isso tem a ver também com a nossa própria autoapresentação. Nem sempre ela configura uma situação de bajulação. Existem várias outras situações. Na verdade, a gente está sempre fazendo isso, tentando moldar ativamente a nossa própria imagem pública. Isso tem a ver com o modo como a gente se veste, o modo como a gente fala, o modo como a gente interage com as pessoas, né, as estratégias de interação. Alguns falseiam informação no processo de sua autoapresentação para obter vantagens de sua influência. Mas nem sempre isso acontece, não precisa acontecer. Agora, certamente o manejo da nossa autoapresentação pode render influência, capacidade de influência, principalmente se a imagem pública é uma imagem que tem centralidade, se a gente acaba com ela comunicando sentidos poderosos, se a gente tem uma estratégia definida para obter sucesso no trabalho, né, também por meio disso. Na verdade, tem muitos profissionais cuja carreira necessita de algum tipo de desenvolvimento de uma marca pessoal, pelo que eles obtêm influência. Agora, vamos pensar em talvez a tática suave mais importante seja aquela que a gente chama de persuasão, né? Você, na verdade, influencia por meio do uso da lógica, da apresentação de fatos ou apelos emocionais. Isso é uma importantíssima competência de um líder eficiente, como nós já vimos também, né? Na nossa aula sobre liderança, as nossas aulas sobre lideranças, a gente vai colocar aqui para vocês verem no card. Esse líder que influencia e assim é eficiente, ele vai persuadir as pessoas, também usando, né, a sua capacidade de atração interpessoal, mas, obviamente, pelo conteúdo das mensagens que ele veicula e outras coisas do tipo. Uma coisa interessante é que essa capacidade não precisa ser sempre de convencimento, ou seja, fazer com que alguém pense como você, ou persuasão, fazer com que alguém age segundo a orientação que você pretende dar. Às vezes, esse exercício de poder, essa capacidade de influência, consiste em evitar que as pessoas mudem de ideia, de opinião, de comportamento. Veja, uma fala persuasiva ela pode ter um efeito de inoculação, quando na verdade ela previne a influência de outras pessoas. Quando você antecipa e diz, olha, se alguém vier te dizer isso, tal, não acredite, porque é aquilo e aquilo outro, tal. Essa é uma outra maneira de influência importante. Então, uma pessoa que pretende persuadir de maneira eficaz, que tipo de coisa ela faz? Do que é que ela precisa? Geralmente ela precisa de experiência, de credibilidade, muitas vezes de demonstrar imparcialidade. Isso ela mostra com o comportamento dela, com a autoapresentação e no conteúdo das suas mensagens. Costuma ser positivo e gerar confiança que ela apresente diversos pontos de vista, que ela se limite em sua fala a apresentar os argumentos mais fortes, não apresente argumentos fracos, que ela faça apelos tanto à razão como à emoção, por assim dizer, e que ela se mostre, isso é muito comum no nosso tempo, né? Essa capacidade de influenciar se mostrando como uma pessoa mais prática. Veja, as várias táticas que a gente falou, elas causam efeitos diferentes. Então, por exemplo, as técnicas de influência mais duras, a gente falou da autoridade, do apelo ascendente, da formação de alianças, do controle de informações, da afirmação, geralmente elas podem implicar, em vez de submissão, resistência. É muito comum que elas provoquem resistência. Elas podem levar à submissão também. Agora, as táticas suaves,
A gente falou agora da persuasão, mas a bajulação pode ser considerada, a influência obtida por meio de autoapresentação e trocas em algumas situações, né, são táticas suaves. Elas podem obter submissão, mas elas têm a capacidade de gerar uma coisa que talvez seja ainda mais importante, que é o comprometimento. É um tipo de influência social ainda mais forte, em que as pessoas se identificam com alguém ou com o conteúdo de uma mensagem, com uma ideia, e isso promove nelas uma motivação bastante alta para implementar aquilo que está sendo ali orientado, né? Então, uma última coisa que talvez a gente precise ver é o fato de que quando a política é algo visível na organização, quando as pessoas percebem que aquele ambiente foi politizado, isso costuma produzir, na verdade, menos satisfação, comprometimento, menos cidadania, baixo desempenho, às vezes mais estresse, eventualmente, no limite, até motivação para sair. Por outro lado, a gente pode, eventualmente, minimizar a percepção de política dentro das organizações de trabalho, minimizando, portanto, esses efeitos negativos, como, por exemplo, com regras claras para tratar e distribuir recursos escassos, práticas de mudança eficazes, enfim, uma série de saídas para isso. Eu espero que a gente tenha tido uma noção de como é a dinâmica do poder nas organizações de trabalho. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like. Valeu, gente. Até mais.